Foi. Bom, pessoal, na próxima sexta é dia 31 de outubro. O que nós comemoramos no dia 31 de outubro? O pessoal aqui já está ligado, né? Mas em muitos lugares que a gente perguntar, até mesmo em igrejas, quando nós falamos o que comemora no 31 de outubro, logo lembra, Halloween, Dia das Bruxas. É interessante porque nós aqui no Brasil não temos tanto esse costume, esse hábito. Mas nos Estados Unidos, em países da Europa, é bem mais comum o tal do Halloween. Mas muitas vezes, a própria igreja, às vezes, usa esse momento mais para combater o Halloween do que realmente para falar da reforma protestante, da sua importância, né, da fé que ela trouxe para nós. E foi interessante que já há alguns anos, a igreja evangélica do norte de Elbe, uma igreja luterana que faz parte da igreja evangélica da Alemanha, mandou produzir 970 mil bombons de fruta, representando o fundador do protestantismo, com os seguintes dizeres: Lutero nos libertou do medo das bruxas e demônios. É por isso que é um absurdo comemorar o Halloween. Olha que interessante. Eles foram muito inteligentes, né? Eles mandaram fazer esses 970 mil. Mas o som... Isso, desliga os... Alô, certo agora? Então tá bom. É perseguição, porque o Tiago estava cantando nele e estava normal. Então, olhem que interessante esse momento. E a frase que eles puseram é muito da reforma protestante mesmo. Lutero nos libertou, claro que não Lutero, né, mas as descobertas de Lutero na Bíblia, né? Lutero nos libertou do medo das bruxas e dos demônios. E é interessante quando a gente lida com as duas coisas, o Halloween e a reforma. Porque o Halloween, embora hoje em dia seja mais uma festinha de criança, uma lembrança, né, de algumas coisas, ela traz uma realidade do passado que sempre foi muito forte e que ainda é muito forte, que é o medo. O medo, as superstições, né? O medo do oculto, o medo daquilo que não se conhece, daquilo do espiritual. Nós sabemos que o Halloween é uma festa que acabou sendo meio que um deboche, é uma prática que havia lá no passado, onde bruxos e bruxas realmente ofereciam seus trabalhos para as pessoas, igual hoje aqui no Brasil a gente usa mais o termo pejorativamente macumba, né? Mas a ideia é mais ou menos essa, onde esses bruxos faziam trabalho e queriam ganhar algo em troca. Isso foi muito forte na Idade Média. E esse medo sempre fez as pessoas buscarem essas coisas, fossem bruxos, fossem adivinhos, fossem tantas coisas. E o mais interessante é que na própria igreja cristã, isso também se tornou muito forte. É importante que a gente diga igreja cristã, porque até a reforma protestante havia apenas uma igreja cristã. Na verdade já havia uma divisão que você já tinha a igreja romana e a igreja grega, né? Já tinha duas igrejas. E o que existia era a igreja cristã. Às vezes a gente fala, mas isso era coisa de católico. Gente, até 1517 nós temos a mesma história. A igreja cristã era uma só. E a própria igreja cristã, ela foi assumindo algumas coisas, pervertendo alguns ensinos, muito por causa da própria mentalidade das pessoas. As pessoas tinham muito medo, as pessoas tinham muita superstição e precisavam da igreja para lhes tirar esse medo. Mas, meus irmãos, a igreja cristã, ao invés de tirar o medo, ao invés de mostrar que a solução estava em Cristo Jesus, ela acabou usando muito desse medo para quê? Para ganhar dinheiro. Então,
muito se falava a respeito dos demônios, do inferno, do pecado, do purgatório, sempre com a ideia de indulgências, coisas que você podia fazer para se proteger, para tirar a alma de alguém do purgatório e várias coisas desse tipo. Enfatizava-se muito mais o medo. Deus era sempre alguém distante, irado. E nós aqui nesse mundo éramos governados por anjos e demônios, muito mais demônios do que anjos. A superstição nos leva a isso. A superstição nos leva a achar que tem um demônio aqui, que tem um demônio lá, que tem um fantasma aqui, que tem um encosto, que tem tantas coisas. A gente já deu risada com alguns irmãos aqui, por exemplo. Quantos têm medo de cemitério, né? Tem medo de coisas de terror? Por quê? Porque foi criado muitas vezes numa cultura de medo. Isso é muito forte ainda e infelizmente é forte no meio cristão ainda e no meio evangélico. A cultura do medo, porque você até consegue prender muitas pessoas pelo medo. Gente, eu fiquei horrorizado há tempos atrás, não lembro quantos anos, mas uma dessas igrejas que tem programa na televisão, estava chegando o mês de agosto e ela estava explorando o medo que as pessoas têm do mês de agosto. Ela estava fazendo um apanhado realmente de coisas ruins que já aconteceram no mês de agosto, dando a sugestão de que o mês de agosto realmente é um mês amaldiçoado. E que daí você indo naquela determinada igreja iria te proteger do mês de agosto. Meus irmãos, igreja que se diz evangélica. Isso, meus irmãos, simplesmente não combina. Hoje eu não quero falar sobre superstições e nem sobre o Halloween. Hoje eu quero falar sobre o ponto alto da teologia da Reforma Protestante. Sabe qual é o ponto alto da teologia da Reforma Protestante? A gente pensa que são as 95 teses, ou que isso ou aquilo. Meus irmãos, a grande ênfase da Reforma Protestante é a soberania de Deus. A principal coisa que os nossos irmãos do passado, Lutero e Calvino, não apenas eles, mas outros irmãos que antes deles tentaram a reforma, foi de acima de tudo entender: opa, peraí gente, Deus é soberano, Deus é o Senhor, e Ele nos deu a sua palavra, Ele nos deu Cristo. Calma, nós não precisamos mais viver nesse medo que nos joga para lá e para cá. Nós podemos ter certeza. E a própria história do Martinho Lutero, ela foi muito forte nesse sentido, porque desde novo ele já quis ser monge e etc. E ele sempre sentia muito desespero na vida dele, porque ele nunca se sentia perdoado. Não havia o que perdoasse. E ele fazia realmente muitas autoflagelamento, ele fazia muitas coisas assim para se sentir perdoado. Ele foi ter contato com a Bíblia somente quando ele estava fazendo doutorado em Bíblia. Porque não era qualquer um que falava de Bíblia, não. Quando ele começou a fazer o doutorado dele em Bíblia, é que ele começou a estudar muitas coisas que mexeram com ele, e de modo especial, ele encontrou Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz: o justo viverá pela fé. E isso começou a trazer grandes mudanças no modo dele enxergar o cristianismo, a Bíblia, a fé, e principalmente a soberania de Deus. Assim ele, como também Calvino, e a ideia foi dizer: olha, peraí, a gente não é mais um joguete na mão dos demônios, nós temos um Deus acima de tudo, e é isso que importa. Por isso, meus irmãos, é que a soberania de Cristo destrói os medos dos que creem. E esse é o tema do nosso sermão de hoje. A soberania de Cristo destrói os medos dos que creem. Abre sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 23.
Colossenses 1, do 13 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto maravilhoso, meus irmãos, tem que ser o texto que deve estar na nossa mente o tempo todo, acima de tudo. Isso aqui mostra muito, resume muito o que é a nossa fé. A grande característica do medo da humanidade é o medo religioso. Sabe do que a humanidade tem tanto medo, na verdade? Ela tem medo da ausência de Deus. O ser humano sempre criou religiões para tentar superar esses medos. Você pode ir nas escavações mais antigas, que você vai ver que havia ali alguma prática religiosa. Eles se deram conta do tamanho, da grandeza desse mundo e criaram as superstições para tentar controlar as divindades que sejam, para tentar colocar a nosso favor ou contra nós. E daí surge a ideia de sorte, de azar, de prosperidade, de pobreza, mas tudo dependendo de coisas que ninguém sabe exatamente o que é. No fundo, o ser humano só tem esse sentimento de carência porque ele pecou. Ele se afastou de Deus. Um dia ele escolheu a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ali naquele momento ele disse: Deus, nós não precisamos de você. Qual que foi o resultado disso? Uma vida sem objetivo, sem base, perdida, e que só pode gerar medo. Porque quando é que nós temos medo de algo? Quando nós estamos diante do desconhecido. Quando nós estamos diante de uma nova situação da qual nós não temos controle, nós sentimos medo. E daí criamos as coisas, criamos ídolos para nos fazer superarem esses medos. Se você se lembrar da história do bezerro de ouro, que o povo criou logo depois que Moisés subiu ao monte. Calma, nem tanto. Ele subiu ao monte para falar com Deus, e Deus já havia falado, já havia se manifestado, e agora ele ia para receber então as outras instruções, e ali o povo começou a olhar a vastidão do deserto e se sentia ali com medo. Qual que foi a solução? Vamos pegar todo o ouro que nós tivermos aí, vamos fundir, vamos fazer um Deus aqui para proteger a gente. Meus irmãos, superstição é isso. Superstição é isso. Se você tem uma superstição, eu me pergunto, onde está a sua confiança em Deus? E por isso, meus irmãos, coisas como bruxas, Halloween, filmes de terror e não sei o que, causam tanta
muita atração, porque ao mesmo tempo que causa um medo, causa um fascínio. Eu me lembro que certa vez na escola, numa das escolas, um dos alunos levou um livro de ocultismo. E tinha aqueles símbolos de ocultismo, aqueles demônios, aquelas coisas. A criançada toda, né, os adolescentes, tudo juntaram nele. Eu peguei e falei: olha gente, eu trouxe uma Bíblia. Ninguém veio do meu lado. E era interessante porque o pessoal falava: eu tenho medo disso, eu tenho medo, mas estava tudo lá, olhando. E eu ali falando: eu tenho aqui a Bíblia. Não, aqui ninguém vinha, né? Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Leia o versículo 16. Ele está falando a respeito de Cristo. E ele diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Qualquer outra coisa que exista está debaixo da soberania de Deus. Meus irmãos, isso é fé. A fé é a gente dizer: ok, tem essas coisas, nós sentimos medo, sentimos dificuldade, muitas coisas nós não entendemos, mas nós entendemos acima de tudo que Deus está sobre tudo isso. E mais, a obra de Cristo realmente acabou com todo esse poder. Vira a página em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 15. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus irmãos, o termo aqui, principados e potestades, se refere aos poderes malignos, aos poderes espirituais. Existem, mas foram despojados, envergonhados por Cristo quando Ele venceu na cruz. Nenhum outro poder pode ser maior do que Cristo. É por isso que outro versículo diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E por isso, meus irmãos, eu não entendo as pessoas que vivem com medo dentro das igrejas, que usam muitas vezes, claro que a Bíblia nos fala sobre demônios, sobre Satanás e sobre anjos, mas ele fala para nós nos acautelarmos, porque ele ruge como um leão, tentando nos fazer cair, porque na verdade quem cai somos nós, por culpa do nosso pecado. Os demônios, eles vêm de fora querendo nos fazer cair, porque eles não podem tocar a mão em nós se Deus não deixar. Eles não têm esse poder todo que conferem a eles. O poder dos demônios, sabe de onde vem? Vem do nosso pecado. É o nosso pecado que dá poder para eles. Mas eles estão derrotados na cruz. Eles reinam sobre aqueles que vivem no pecado. Mas sobre aqueles que estão com o poder da cruz em si, eles não são nada. E é importante que nós tenhamos essa certeza. É importante que nós sabemos que Jesus é antes de tudo, que todas as coisas foram criadas nele, e não temos nada que viver com medo. Tive uma experiência certa vez na minha juventude, já contei para os amigos aqui, e eles riram. Mas é verdade, eu estava andando de bicicleta pelos canaviais lá em Limeira, né? E canavial tem muita encruzilhada, e por causa disso mesmo tem muito trabalho de macumba, né? E eu estava andando de bicicleta sozinho e em oração, andando de bicicleta e em oração, e de repente eu parei e vi um trabalho ali, sabe? Aí eu parei assim e orei pela pessoa que fez, pela pessoa para quem fez, não sei. Aí fui lá, chutei, esparramei tudo, subi em cima e falei assim: você, demônio, vem aqui pegar essa oferta agora.
Vem aqui pegar essa oferenda, vamos ver se você é maior do que quem está dentro de mim. Gente, eu estava eu estava em oração, eu estava ali Vem aqui pegar então, vamos ver se você é maior do que quem está dentro de mim. Note, não maior que eu, mas vamos ver se você é maior do que quem está dentro de mim. E não veio, até hoje. Ô pastor, mas está brincando com coisas? Tô nada. Parece o demônio aqui, olha Cristo aqui dentro, o que ele faz? Baixa a cabeça e sai fora. É claro que por causa do meu lado carnal, ele vai conseguir virar assim. O que ele quer me fazer? Pecar. Que daí ele fica contente. E para isso, sabe, o diabo ele é muito astuto, ele não ataca de frente você. Ele fala, tá bom, Flávio, hoje você ganhou, né? Porque eu não vou de frente a frente, mas eu sei que você tem uma fraqueza nisso, e vai um dardinho ali, né? Então, a nossa preocupação, tem que haver preocupação sim, só que olha, a nossa preocupação é nos firmar em Cristo, não ter medo, como se as coisas da nossa vida dependessem da sorte, do azar, dependessem do anjo ou do demônio. Minha vida está nas mãos de Deus, e é só Ele que importa. Em segundo lugar, meus irmãos, Cristo é o cabeça sobre a igreja, e a igreja tem uma obra para esse mundo. Do versículo 18 a 20, voltando lá em Colossenses 1, ele diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Cristo é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Quando Ele formou a igreja, sabe quando que Ele formou a igreja? Quando Ele chamou os seus discípulos para a missão. Lá em Mateus 28, 18 a 20, depois de ressuscitado, e antes de subir ao céu, Ele chama a todos e diz assim, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Por causa disso, ou seja, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo assim, eu tenho todo o poder, por causa disso vocês vão pregar, e por causa disso vocês vão ser igreja. Meus irmãos, nós somos igreja porque nós estamos debaixo do poder que é de Cristo, e nada é maior do que isso. E o mais interessante é que ao mesmo tempo, a ideia não é simplesmente a igreja falar, se esconder debaixo de Cristo, mas ela é sair e anunciar a Cristo, anunciar essa reconciliação, anunciar que olha, nós não precisamos mais ter medo, anunciar que o verdadeiro Senhor soberano é quem nos amou e enviou seu Filho para morrer por nós. Ele é quem tem todo o poder sobre todo o principado, sobre toda a potestade. Ele tem poder sobre qualquer superstição, sobre qualquer bruxa, sobre qualquer Halloween, sobre qualquer medo. Às vezes a igreja perde um pouco isso e ela acaba achando que a igreja é apenas um esconderijo. Nós nos escondemos, olha, o mal aqui não entra, tá bom? Aqui nada de Halloween, aqui o mal não entra. E fica fechadinho ali, aqui o mal não entra. Jesus não chamou a gente para ser esconderijo. Jesus chamou a gente para ir nesse mundo, para lutar nesse mundo, para anunciar nesse mundo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A igreja existe para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A função da igreja é dizer que o único a quem nós devemos temer é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso a função da igreja é também quebrar esses medos que tantas pessoas se utilizam, que tantas pessoas se tornam reféns. Como é triste quando ao invés disso, a igreja apenas se utiliza desses meios, desses medos para controlar a vida das pessoas.
Isso é triste. Na verdade, nós precisamos anunciar a obra de Cristo e a soberania dele. E é assim, nós vamos trazer tudo isso, então, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Como que é o seu dia a dia? Como que é a sua fé? Quais são os seus medos? O quanto Jesus é o Senhor da sua vida? O quanto a cruz de Cristo realmente determina as suas ações e as suas escolhas? Dos versículos 21 ao 23, aqui em Colossenses 1, ele diz: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Vamos dizer que essa agora é a nossa preocupação. Ele vai nos apresentar perante ele, né? Como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E daí ele diz aqui no 23, olha que interessante: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Meus irmãos, a nossa função é nos manter firmes na esperança que nós ouvimos, firmes na fé que um dia nos alcançou, firmes na esperança de que um dia Ele vai voltar e vai nos salvar de todas as coisas. Meus irmãos, se nós vivemos com essa esperança em nossos corações, como que nós vamos ficar temendo isso ou aquilo? Como que nós vamos achar que alguma coisa pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Não é o que diz lá em Romanos? Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso não pode haver crente supersticioso. Outro dia eu estava vendo uma pessoa dizer: não, eu acredito em Jesus, mas eu acredito no horóscopo também. Eu falei: escolhe. Quem que manda na sua vida, afinal de contas? Meus irmãos, a verdadeira adoração nos traz essa fé, essa esperança e esse amor. Porque sabe, no fundo, até por causa dos nossos pecados, e até porque nós ainda sentimos aquela carência, aquela distância de Deus, por causa do nosso pecado, muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, abandonados. E é por isso que muitas vezes nós chegamos a criar bezerros de ouro para crer como o povo fez no passado. Meus irmãos, se nós estamos nos sentindo talvez com medo, carentes, o que nós precisamos é nos arrepender e nos entregar a Jesus Cristo. É entender que Deus já provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores, como está em Romanos 5:8. Você crê que Deus te amou? Você crê que Deus te ama? Ou será que Ele ainda é aquela pessoa distante, brava, irada, que você não sabe se tem ela ou não, né? E fica aquelas questões: será que eu sou salvo mesmo? Ou será que eu sou só convencido? E pode ser, olha, pode ser quem acredita em predestinação, quem não acredita. Quando a gente não tem fé, a gente se perde, porque quem acredita fala: ai, será que eu não fui predestinado? E quem não acredita diz: ai, será que eu já perdi minha salvação? E fica todo mundo perdido. Meus irmãos, nós temos que restaurar a fé, a esperança e o amor de Deus, crer que a obra que Ele fez é final, é definitiva e é tudo o que nós precisamos. Abre sua Bíblia para nós chegarmos ao fim em 1 João 4:18. 1 João 4:18. Acharam aí lá no finalzinho da Bíblia? 1 João 4:18. No amor não existe medo,
Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E o versículo 19: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, todo o poder, toda a soberania, sobre todas as coisas, está na mão do nosso Deus. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele revelou essa soberania a nós em Jesus Cristo. A sua soberania foi revelada a nós pelo seu amor. Nós vamos confiar no amor de Deus. É tudo o que nós precisamos para vencer qualquer medo. Confiar no amor de Deus é tudo que nós precisamos para ter esperança. Confiar no amor de Deus é tudo que nós precisamos para viver. Assim, meus irmãos, vai chegando essa época que, acima de tudo, nós estejamos voltando à Bíblia e à obra de Cristo. E mesmo quando nós tivermos no dia a dia de lidar com as superstições, com os nossos próprios medos, faz uma oração. Busque o Deus soberano que te amou e deixe que Ele aumente a sua esperança e a sua fé. É assim que nós vamos realmente celebrar não apenas o que significou a reforma protestante, mas o que significa esse ensino maravilhoso que nós encontramos na palavra de Deus. E que assim nós possamos viver, pela fé, pela esperança e o amor, sabendo que o maior deles é o amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Gostaria que nós cantássemos